Fala galera, eu sou o Vitor e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Futeboxing aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, não perca mais tempo e faça isso agora mesmo. Aproveite também para já ir deixando o like. Dia de análise aqui no canal, e uma análise que eu tenho certeza que todos vocês devem estar bastante curiosos para poder ver, já que hoje nós vamos ter a análise de uma chuteira que foi lançada há muito pouco tempo. Eu tenho aqui uma Adidas Copa Sense. Não é segredo para ninguém que a Adidas Copa foi alçada a outro patamar só em 2019 com o lançamento da Adidas Copa 19 Plus e a Adidas Copa 19.1, que são aí as linhas profissionais. E também contou com a ajuda de Paulo Dybala, que era um jogador que estava em franco crescimento e contou aí muito dele, já que ele estava encantando vários jovens ao redor do mundo. Então a Adidas conseguiu linkar muito bem uma coisa a outra, dando a um jogador em crescimento uma chuteira que ela também gostaria que crescesse dentro do mercado. E a sua ação aí de marketing, a gente pode falar assim, foi muito bem executada, já que ela conseguiu fazer com que a Adidas Copa decolasse nas vendas e também ganhasse muito prestígio por parte dos consumidores. Lá em 2019, ela recebeu todas as novas tecnologias, um visual completamente novo, um visual atual que eu falo no caso, né? Porque antigamente ela não gozava desse mesmo prestígio, nem dentro da marca e nem por parte dos consumidores. Ainda era uma chuteira muito boa, contava aí com couro de canguru no seu cabedal e tudo mais, mas tinha um visual meio cansado, a gente pode falar assim. Não era um visual atual e que perdia de muito se a gente comparar com qualquer outra chuteira do mercado. Então a Adidas resolveu dar essa repaginada, buscou um jogador que estava em crescimento, deu a ele ali a chuteira, fez com que ele crescesse na mídia e também levasse a chuteira junto com ele também, o que deu muito certo. Já em 2020, a chuteira não recebeu nenhuma modificação de estrutura, nem modificação do seu visual. Recebeu mais ali modificações intangíveis, né? Já que foi um couro um pouco mais macio, um melhor acolchoamento, deixar ali um pouquinho mais confortável, mas nada que fugisse disso. Então era muito ali meio que a mesma chuteira com essas modificações pontuais mesmo e nada demais. Mas agora em 2021 ela ganhou até um sobrenome. Agora ela passa a se chamar Adidas Copa Sense. Aí tem a Sense Plus, tem a Sense.1, que é a sua versão com cadarços. Essa minha aqui, a Sense Plus, a sua versão laceless, a sua versão sem os cadarços. E aqui ela recebeu uma modificação completa. Recebeu modificação na estrutura, modificação no visual e até mesmo o seu solado também foi bem modificado. Recebeu também o acréscimo de novas tecnologias que a gente vai ver aí ao longo do vídeo. Mas por enquanto a gente vai falar aqui desse visual muito bonito. A primeira sensação que a gente tem na hora que tira essa chuteira da caixa é que ele possui aqui uma escultura fluida. Quem aí assiste aos comerciais de carros, quem acompanha o mundo de carros mesmo, pode linkar aí essa expressão de escultura fluida àqueles comerciais que a Hyundai fazia há alguns anos atrás para os seus carros. Mas não tem nada a ver uma coisa aí com a outra, é só mesmo essa sensação que a gente tem quando tira a chuteira da caixa e fala mesmo que isso daqui é uma escultura fluida, porque é uma chuteira realmente muito bonita e essas curvas que nós temos aqui por todo o couro passar essa impressão mesmo de uma fluidez um pouco maior e a gente acaba linkando aí essa escultura fluida à chuteira, tá? Mas é uma chuteira muito bonita, com um solado dourado que combina mesmo aqui com o cabedal todo preto e além disso é uma chuteira bem discreta, uma chuteira em couro, uma chuteira preta, uma chuteira bem discreta, como o pessoal mais raiz aí gosta, né? Fala que tem que ser chuteira preta e a chuteira de couro. Então não vai ter coisa melhor do que essa Adidas Copa aqui, porque ficou realmente muito bonito o que fizeram aqui com essa chuteira. Então vamos começar a fazer a análise da chuteira em si. A Adidas Copa Sense ela foi criada com 3 tecnologias pilares, que são os Touch Pods, os Sense Pods e os Soft Studs. E a gente vai poder falar aí um pouquinho de cada tecnologia ao longo do vídeo. Mas vamos começar aqui pelo cabedal.
O cabedal que ele sofreu aí uma espécie de redução no couro de canguru que é aplicado. Quando a gente fala em Adidas Copa, a gente já logo linka aí uma coisa a outra, a chuteira a um couro de canguru muito macio e muito confortável. Aqui na Copa Sense, esse couro de canguru ele passou a ser aplicado apenas aqui na biqueira da chuteira. O restante da chuteira ela recebeu o Prime Knit. E todos esses dois materiais ele é revestido por uma fina película sintética para poder ajudar a dar uma proteção melhor para a chuteira, ajudar a repelir a água melhor, fazer com que a chuteira não absorva muito essa água e fique mais pesada. Então ele consegue repelir essa água aí de uma maneira muito mais eficaz. A gente pode perceber até que o Prime Knit ele fica agora muito mais exposto do que nas gerações anteriores, né? Na Copa 19 e na Copa 20 Plus, que a gente tinha um Prime Knit mais até aqui o meio do peito do pé. O restante tinha mesmo o couro de canguru. Como eu mostrei agora, só a biqueira em couro de canguru e o restante todo em Prime Knit. Bem, uma das tecnologias também é aplicada aqui no cabedal da chuteira, aqui na parte superior, que são os touch pods. Eles ficam localizados na parte lateral e na parte medial da chuteira. São essas duas bolsas de espuma que nós temos aqui de uma forma até mais voltuosa, né? A gente pode perceber facilmente, principalmente quando a gente olha de cima, essas duas partes aqui da chuteira são um pouco mais altas, né? Acho que a gente pode falar assim. E essas bolsas de espuma foram criadas para ajudar a diminuir o impacto da bola com os nossos pés, fazendo com que a gente tenha aí um pouco mais de controle de bola. Além dessa tecnologia também é aplicada o Fusion Skin. Fusion Skin é a mesma tecnologia que era utilizada na Copa 19 e na Copa 20, foi mantida aqui na Copa Sense. Ele serve para poder unir o couro de canguru ao material têxtil sem utilizar nenhum tipo de costura. É uma construção que une esses dois materiais por meio de um laser e não utiliza, como eu falei aí, as costuras, né? Ajuda aí até a diminuir o peso total da chuteira, ajuda a diminuir um pouquinho, já que utiliza menos material, não tem que utilizar a linha para poder fazer a costura, aquela coisa toda, então acaba ajudando aí a diminuir um pouquinho mais o peso da chuteira. Então de Fusion Skin das gerações anteriores e os touch pads para essa nova geração, uma nova tecnologia aplicada aqui para a Adidas Copa Sense. Já a placa do solado ela foi completamente redesenhada e recebeu também um novo nome. Se antigamente a placa do solado se chamava Exoframe, agora ela passou a se chamar SenseFrame. E aqui nós temos uma das três tecnologias pilares também foi aplicada aqui no solado, mais precisamente nas travas. A tecnologia Soft Studs ela é aplicada nessas duas travas pretas aqui, nessas duas travas medial do pé. Segundo a Adidas, essas duas travas são travas mais macias e que vão se dobrar com o impacto da bola sobre elas. Para te falar a verdade, eu não consigo dobrar muito essas travas aqui, eu não consigo dobrar nada essas travas aqui, e para mim ela realmente tem uma maleabilidade, né? Acho que a gente pode falar assim, exatamente igual às outras travas. A única coisa de diferente que eu notei dessas travinhas pretas aqui para as demais é o seu toque um pouco mais macio. Isso de fato ela tem esse toque, essa pegada aqui um pouquinho mais macia do que as outras travas. Mas eu fazendo força aqui realmente não consigo dobrá-la e acho muito pouco provável que uma bola conseguirá dobrar essas travas aqui com o seu impacto. Mas isso é algo que a gente vai ter que tirar da prova só quando a gente levar a chuteira para campo mesmo. Mas como eu estou falando, a primeira impressão é que nada muda nessas travas pretas para as outras travas. Mas dando seguimento aqui à análise desse solado, é um solado completamente novo, um solado totalmente redesenhado. Essa placa SenseFrame ela recebe um misto de dois tipos de travas. É uma travas semicônicas com travas longitudinais. Então é um solado que passou a ser um pouco mais agressivo em relação aos solados anteriores. Nós temos aqui essas duas travas longitudinais no calcanhar, junto delas essas outras duas semicônicas aqui. Além disso, nós temos essas travas bipartidas, né? É como se fosse uma trava cônica partida ao meio mesmo e um pouquinho separados aqui. Então nós temos aqui na totalidade mesmo
uma placa um pouco mais agressiva e que tenta unir aí o conforto com tração ao mesmo tempo. Ela é de fato um pouco flexível, não é muito flexível, mas eu acredito aí que com um jogo ou dois no máximo, essa placa já vai estar bem mais flexível e bem mais confortável. Então eu acho que a Adidas diminuiu um pouquinho aqui o conforto dessa Adidas Copa em relação às versões passadas, né? Mas teve aqui um acréscimo de uma placa que vai conseguir te oferecer muito mais tração em relação às outras gerações passadas. Talvez uma das alterações que a gente note logo de cara vai ser aqui no calcanhar. O contraforte que passou a ser externo aqui na Adidas Copa Sense e também é bem alto aqui nas laterais. Eu achei ele aqui, para uma primeira pegada, para uma primeira impressão, eu achei ele até bastante rígido. Até mesmo aqui na parte de trás, na parte do tendão de Aquiles, eu achei toda essa parte aqui bastante rígida. Ela só é flexível mesmo aqui nessa parte de cima. Eu acredito que todo esse conjunto vai nos gerar uma estabilidade muito grande para os nossos pés. E a terceira tecnologia, aquele terceiro pilar que a gente comentou lá no início do vídeo, que a gente vem relatando aí ao longo do vídeo, também está presente aqui na região do calcanhar. Aqui na parte interna nós temos essas almofadinhas aqui nas cores verde, nas cores azul, que são os Sense Pads. Essa tecnologia serve para poder eliminar o espaço negativo que existe entre a chuteira e essa nossa região do calcanhar, entre a região do tendão de Aquiles aqui mesmo. Porém, para uma primeira impressão, na hora que eu pego aqui, eu tenho mesmo a impressão de que esses Sense Pads, eles não servem nem para poder tirar muito aí essa questão de espaço negativo nem nada. São mais para poder gerar um conforto muito maior, já que a gente tem aqui um contraforte bem alto, um contraforte bem rígido e que se não tiver uma proteção adequada, ele pode nos gerar aí algum tipo de bolha e algum tipo de machucado. Então esses Sense Pads estão aqui mesmo para poder dar muito mais conforto para os nossos pés e fazer com que nós não tenhamos nenhum tipo de bolha ou outro tipo de machucado nessa região dos nossos pés. O revestimento aqui na parte de dentro, ele é todo feito através de uma camurça. Porém, os Sense Pads não recebem esse tipo de revestimento. É um revestimento um pouco mais liso, mas que tem sim aqui um toque muito confortável. A palmilha também sofreu as suas modificações. Se antes a gente tinha uma palmilha completamente revestida por uma camurça sintética, aqui nós não temos mais completamente isso. A camurça sintética no revestimento ainda está presente por aqui, mas essas partes em verde aqui tem um toque um pouquinho mais pegajoso, o que vai ajudar a deixar os nossos pés mais presos dentro da chuteira. Essas partes verdes também foram aplicadas aqui no calcanhar e aqui na parte da frente, como vocês podem estar observando. Se antes nós tínhamos também uma bolsa de espuma localizada aqui no calcanhar, agora a gente não tem mais. O que nós temos mesmo de fato são partes em alto relevo aqui na palmilha e que para mim é uma primeira impressão, também vai ajudar a deixar os nossos pés um pouco mais presos dentro da chuteira, já que vai impedir que os nossos pés fiquem escorregando e sambando ali dentro da chuteira mesmo. Com relação à densidade de espuma que foi utilizada na palmilha, eu tenho aqui uma leve impressão de que essa densidade foi aumentada, o que vai gerar também aí um pouco mais de conforto para os nossos pés dentro da chuteira. Aqui na parte de trás mesmo, nós também temos aqui algumas bolinhas em alto relevo, o que para mim vai ajudar a deixar a palmilha mais presa dentro da chuteira e consequentemente também os nossos pés vão ficar um pouco mais presos dentro da chuteira por conta aqui desse grip que vai ser gerado entre a palmilha e o chassi da chuteira. Quando foi falado que a Adidas Copa sofreu uma redução do seu couro de canguru e um aumento na utilização do Prime Knit, a gente ficou aí de certa forma um pouco decepcionado. Mas ao mesmo tempo, assim que eu vi a notícia, eu já imaginei que a chuteira tenha ficado bem mais leve, algo na casa aí dos 210, 215 até uns 220 gramas. Mas na hora que a gente coloca ela na balança e verifica aí o peso de 257 gramas, a decepção bate um pouquinho mais, né? Já que a gente estava esperando algo assim, pô, já que reduziu o couro, então nada mais justo que também reduzir o peso da chuteira, para poder ficar algo muito mais bacana. Mas esse peso um pouco mais alto aí tem as suas explicações, já que os Sense Pads e os Touch Pads, que são as bolsas de espuma aplicadas aqui nas laterais da chuteira e na parte
do calcanhar, eles podem aí elevar o peso total da chuteira, já que são bolsas de espuma aí bem espessas, bem mais robustas. Então acaba aí contribuindo mesmo para um peso um pouco mais elevado. Eu esperava que teria que ser aí algo mais leve mesmo para poder compensar aí um pouquinho dessa redução do couro de canguru, mas não foi isso que aconteceu. E na hora de calçar a chuteira que a gente vê que a Adidas Copa realmente mudou completamente, já que a sensação que eu tenho com essa chuteira nos pés é algo completamente diferente do que eu tinha com as gerações anteriores da Adidas Copa. Eu sinto que é uma chuteira que está muito mais ajustada, uma chuteira que está muito mais estreita em relação às suas gerações anteriores. E muito disso se deve ao fato de termos muito menos couro de canguru e muito mais Prime Knit, já que o Prime Knit vai conseguir oferecer uma compressão muito maior e um ajuste um pouco melhor na primeira vez que a gente utiliza do que o couro de canguru. Então nós temos aqui uma chuteira bem mais apertadinha, bem mais ajustadinha. Um fato aqui que eu tenho que relatar e não posso deixar de falar é com relação aos Touch Pods. Esses Touch Pods, eles não me oferecem ponto de pressão e também não me oferecem nenhum tipo de incômodo. Porém, são aqueles pontos que a gente nunca esquece deles. Eu acho muito difícil que durante um jogo eu vá esquecer desses dois pontos, dessas duas bolsas de espuma que nós temos aqui nas laterais da chuteira. E eu vou até um pouquinho mais além. Eu acho até que esses Touch Pods eles vão ter uma função muito mais importante do que simplesmente diminuir o impacto da bola com os nossos pés. Eu acredito até que eles vão fornecer à chuteira um ajuste mais preciso aqui, no sentido de não deixar os nossos pés ficarem escorregando dentro da chuteira, já que se trata de uma chuteira sem os cadarços e ela precisa mesmo desse ajuste, dessa compressão maior junto aos nossos pés. Então esses Touch Pods aqui, ao meu ver, para essa primeira impressão, eles vão auxiliar muito mais nesse ponto de deixar os nossos pés presos dentro da chuteira. Já os Sense Pads no calcanhar, eu realmente sinto aqui um bom conforto no calcanhar. Eu acredito que eles vão gerar aqui um conforto muito grande durante a partida e não vai deixar que a chuteira nos cause bolhas ou outros tipos de machucado. Tá? Eu calço 41 brasileiro, 9,5 americano e 27 centímetros e meio, que é exatamente o tamanho dessa chuteira. Então eu recomendo para quem tiver o interesse em comprar uma Adidas Copa Sense Plus a 100 cadarços, que opte pela sua numeração regular. Porém, quem tem aí os pés mais largos, eu sugiro que experimente antes. Pode ser até mesmo que você não consiga ficar com a chuteira nos pés por muito tempo, pelo fato dela estar bem mais estreita e bem mais ajustada aos pés do que as gerações anteriores. A gente pode ver aí ao longo do vídeo que a Adidas Copa Sense Plus, a sua versão sem os cadarços, ela sofreu várias alterações. Ela tem uma nova placa do solado, tem novas tecnologias, tem menos couro, mais Prime Knit e é uma chuteira completamente nova mesmo. Tá? Então, como a gente pôde ver, é uma chuteira que ficou mais estreita, uma chuteira que ficou aí bem mais ajustada aos pés. Para mim, eu achei uma maravilha, já que uma versão de uma chuteira sem os cadarços a gente necessita de um ajuste muito mais preciso. Então, eu acredito que a Adidas acertou nesse ponto aí de deixar a chuteira mais apertadinha mesmo. Porém, vai prejudicar aí quem tem os pés um pouco mais largos, já que pode ser que ele não consiga nem sequer utilizar a chuteira, nem sequer calçar essa chuteira, né? Então talvez aí se conseguisse encontrar algum meio termo, talvez seria o ideal. Também acho que a Adidas pecou no fato de ter reduzido o couro de canguru, poderia ter utilizado mais couro de canguru nessa chuteira para poder manter mais ou menos o que a antiga Adidas Copa tinha, que era muito agradável. Mas isso a gente vai ver dentro de campo, no quanto isso vai influenciar ou não. Eu acredito que dentro de campo não vai ser tão ruim assim, mas questões de materiais aí, a gente sabe que o couro é melhor, é um material mais nobre e tudo mais, então fica aí um pouquinho da decepção. Mas falando dos pontos positivos, é uma chuteira muito bonita, uma chuteira muito atraente e realmente nos pés é uma chuteira muito gostosa de se calçar. Tirando essa parte aqui dos Sense Pads, dos Touch Pads aqui das laterais, que são algo que
não nos deixam esquecer deles em momento algum. Mas fora isso, para mim, é uma chuteira realmente espetacular que dentro de campo não vai fazer feio de jeito nenhum. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like. Também não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Se você gostou da Adidas Copa Sense e tem um interesse na compra, eu vou deixar o link do site da Adidas aqui na descrição do vídeo. Você comprando por esse link, você também vai estar ajudando a Futebox, beleza? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima!